Então, beleza? Já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e também ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Galera, eu preparei o corte aqui para vocês aqui do canal da ESPN do Grupo Disney. Irei deixar na descrição desse vídeo o link do canal oficial para dar os créditos a ele de direitos autorais. Então, sem mais demoras, vamos direto para o vídeo. Tem, Claro que agora tem. Tem os meninos da base ainda. Mas não tem um cheiro de titular, não? Tem um cara que, primeiro, o técnico já conhece. Então, certamente tem aí um pedido dele, o aval dele. Se não foi ele que pediu, ele deu o ok. Então, pensando nesse cara, conheço, jogou comigo. É um cara que está jogando bem na Europa. Já jogou muito bem num grande aqui, com título conquistado, experiente. Eu acho que chega para jogar. É óbvio que vai disputar a posição, mas pela experiência, pelo futebol dele, ele chega para jogar. Chega para tomar conta ali da posição, Breiler, ou não? A princípio vai ter de disputar, porque o Fabrício Bruno está bem, o Léo Pereira volta a resgatar ali a confiança, fez 2 gols no fim de semana contra o Bangu, um jogador que tem sido regular nos últimos tempos, desde a chegada do Paulo Souza. Então ele vai ter uma boa concorrência. Acredito que ele não vai encontrar um terreno tão fértil como encontrou, por exemplo, o Bruno Viana, que chega ali no momento de baixa de todos os zagueiros, Rodrigo Caio com lesões. Então ele vai, a princípio, eu não vejo o Pablo chegando e vestindo a camisa. A princípio ele chega disputando com jogadores que estão à frente dele por esse começo e por terem começado bem, por terem oferecido segurança. A única certeza é que o Flamengo já conta com o Rodrigo Caio como uma opção secundária. O Rodrigo Caio já não é mais visto como um jogador incontestável pela condição física. Então o Flamengo tem se precavido dessa inconstância do Rodrigo, de não ser um jogador confiável do ponto de vista físico, e traz mais um zagueiro. Se a gente observar por necessidade, até há outras posições que a gente poderia pensar numa urgência maior. Um outro lateral esquerdo, um outro lateral direito, já que o Isla também não emplacou. Daria para pensar em outras posições, e até a questão do goleiro, que não deveria ser uma questão, já que o Flamengo tem o Hugo e pode recuperar o Diego Alves, mas eu não veria como uma urgência tão grande se o Rodrigo Caio estivesse à disposição e fosse confiável do ponto de vista físico, mas o Flamengo entende que é necessário ter um zagueiro a mais, já que o seu melhor, para mim o Rodrigo Caio, em boas condições, está até acima do Davi Luiz, até pelos serviços prestados, pela história que tem no clube, mas já que não se pode contar com ele, o Flamengo faz bem em se reforçar, em ter um plano B, um plano C para a posição. Você citou aí o Rodrigo Caio, o Fã de Esportes também citou, hein? Vamos ver. Tuitada do torcedor do Flamengo, na hashtag F360BR. Não. É uma pergunta. É uma pergunta boa do Luciano. Luciano, bom dia para você, que você tem uma semana maravilhosa. A chegada do Pablo pode ser a reta final do Rodrigo Caio no Flamengo? Não, mas é um sinal de que realmente o Flamengo não confia, não acredita na recuperação do Rodrigo Caio a ponto de contar com ele sempre. A gente tem acompanhado, todo mundo tem acompanhado. Faz quanto tempo que o Rodrigo Caio não joga? É uma pena. Já juro pra você. É uma pena realmente porque é um zagueiro que podia estar até na lista do Tite para a Copa do Mundo, pelo que ele já jogou no Flamengo. É um zagueiro que já foi cobiçado por times europeus, quase foi vendido, acabou ficando. Atlético de Madrid. Mas infelizmente assim, as lesões têm atrapalhado demais a carreira do Rodrigo Caio. E essas contratações, Fabrício Bruno, agora o Pablo, elas provam de que o Flamengo não... Mas elas não é que não acredita, não conta com ele, porque então, ele está sempre machucado. Essas contratações, você tem razão. Tecnicamente, já falei aqui, não dá para discutir o Rodrigo Caio, a gente discute fisicamente, né? Mas essas contratações, elas têm mais a ver com a preocupação com a parte física do Rodrigo Caio, ou é uma preocupação com a parte técnica de Léo Pereira e Gustavo Henrique? As duas coisas. Mas eu acho que numa lista de prioridade, talvez a contratação de mais zagueiros seja justamente para permitir usar o Rodrigo Caio quando puder. Eu vejo, por exemplo, o Gustavo Henrique atrás dessa fila. O próprio Léo Pereira, que se recuperou com esses 2 gols no sábado, mas não é uma recuperação absoluta. Não é uma coisa que você fala, agora o Léo Pereira. O Breiler tem razão, desculpa, rapidinho, o Breiler falou, já que você citou o Léo Pereira,
O Léo Pereira jogou bem, fez 2 gols, mas o Pablo, se você for analisar a carreira, tá acima, né? Tá. Jogou na França, tá na Rússia. É que a chegada do Pablo é mais ou menos quando também chegaram o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Eles chegam com esse status também. Agora, numa fila de zagueiros do Flamengo, não acho que o Rodrigo Caio seja o último. Acho que, inclusive, a chegada de alguém como o Pablo é justamente para permitir o sabendo usar não vai faltar com o Rodrigo Caio. Eu vejo o Léo Pereira e Gustavo Henrique ainda mais em xeque. Daí você tem, uma hora você vai ter que decidir quem é que fica. Então, mas imagina a situação. Pablo chega, dá certo, tá voando. Fabrício Bruno, que tem ido bem, né? O que a gente tem de amostra aí do Fabrício Bruno é bom, com a camisa do Flamengo. Né? São boas amostras. Aí encaixa com o Davi Luiz ali, os 3, vamos supor, os 3, né? Zagueiro. Tô falando, tem opção de lateral, virar zagueiro, mas vamos, zagueiros. Dá certo, tá voando, tão bem, tão sintonia, tudo certo. O Rodrigo Caio se recupera. Como encaixa? Ele é o Rodrigo Caio, mas aí ok, mas posição. Se ele se recupera, ele volta para titular. Ou será a opção. Uma vaga na zaga é do Rodrigo Caio para quando ele estiver bem, independentemente do nível de atuação dos 3 que estiverem lá? Não, aí é difícil. Não, aí é não tem difícil como garantir mexer. isso. O último zagueiro, o zagueiro prometido do Flamengo, quem foi? Foi o Mari. Pablo Mari. Até hoje se procura um substituto. E quando ele aliás, chegou... até hoje o Mari procura a atuação dele no Flamengo também, não achou também mais, né? Nunca Perdeu. mais ficou foi aqui, ele viajou e esqueceu nem antes, aqui. nem depois. Nem depois. Mas o Mari é um caso que chegou e ficou. Isso pode acontecer com o Pablo. Aliás, já aconteceu, né? Nesse Corinthians que a gente fala do Pablo, do Balbuena, quando não se dava um tostão por aquele Corinthians no começo do ano, o Pablo era um dos jogadores sobre o qual pairavam suspeitas. E aí também, zagueiro, vai essa questão do sistema. Ele encaixou muito bem jogando com o Balbuena. A dupla era importante. Eu acho que também, mais do que isso, o Flamengo tem que buscar um sistema defensivo coeso, mais do que nomes. Me preocupa essa questão que o Prates levanta a respeito de características de jogo do Pablo. Se você começar a pedir coisas do Pablo que ele não vai poder dar, não adianta ter um baita nomão ao lado de outro baita nomão, que de saída é o Davi Luiz. Precisa ver como é que ele se encaixa nesse sistema. E aí é pedir o que o Flamengo está procurando há muito tempo, né? Que é essa consistência defensiva numa sequência de jogos. E consistência defensiva, a gente não está falando só da defesa, não. Está falando do time ajudando desde lá do começo. São muitas variáveis aí. Mas, em princípio, o Pablo é tecnicamente um ótimo reforço. Não tenho dúvida disso. E a resposta para a sua pergunta ali é não. Você perguntou, os 3 voando. Os 3 estão voando, seja lá quem sejam esses 3. Rodrigo Caio se recupera, volta à posição dele? Não. Se tiver um trio jogando muito, arrebentando, o Rodrigo Caio, ele fica um tempão para se recuperar de lesão e ele perde a vez. Aí, quando ele voltar, ele vai ter que esperar uma oportunidade. Futebol, todo mundo sabe que ele tem. Mas se tem 3 jogadores ali arrebentando, dando certo, e ele finalmente se recupera, ele vai ter que esperar. Alguém levar cartão, alguém se lesionar, para ele ter chance novamente. É o que eu imagino. Né? Mas tem... Né? Tá jogando um trio, mas tem um deles ali que não tá passando segurança, tá falhando direto. Aí sim, aí é outra conversa. Rodrigo Caio se recupera, volta na hora. Agora, tem um trio ali arrebentando, ele vai ter que esperar, né? Ele perde a vez. Se não tiver brecha, vai entrar onde? Tem que negociar alguém? Tem muito zagueiro aí? Você falou 3 zagueiros, 3 reservas, né? Um para cada posição, mas tem muito ali? Tem muita gente. Podia olhar o Léo Pereira e o Gustavo Henrique ali com tem muita gente. Carinho ali? Aí tem de se saber também, William, porque esses jogadores não são jogadores baratos para o mercado brasileiro. Sim. Nem todo mundo tem condição de pagar o salário, por exemplo, que eles recebem no Flamengo. Aí é uma questão de composição. Se o Flamengo chega à conclusão que esses jogadores, nesse momento, não vão dar a resposta que o Flamengo espera, e o Flamengo já indicou, ao procurar outros jogadores da posição deles, uma questão de talvez emprestá-los. Eu acho que muitos deles conseguem jogar em outro lugar. Eles vão ser úteis em outros times da Série A, por exemplo, mas vai ficar muita gente. E aí dá a impressão que alguns podem ser negociados, emprestados até o final do ano, joga o brasileiro em outro time. Você fala alguns ou algum? Não, acho que talvez o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, por exemplo. exemplo. Qual dos dois né? você escolheria? Tem que escolher um para negociar. Eu acho que o Léo Pereira é mais jogador. Mais que o Gustavo Henrique? Mais jogador. Acho o jogador mais errado, completo. Barbaridade. Hein? Tudo bem, Bangu, bacana, 6-0, meteu 2 gols e tal, mas... Acho que é mais completo, com a bola principalmente. O Léo Pereira tem dado mais sinais de reação que o Gustavo Henrique. Não são muitos. Eu, há muito tempo, eu teria dado uma decisão para um desses 2 casos aí.
Até para fazer o que eu chamava de otimizar, né? Otimizar essa questão dos zagueiros. Agora ficou cada vez mais distante mesmo para o Noga, né? É. Tem o Cleiton também, né? Tem? Tem os meninos da base. Tem. Bom, o Flá meteu 6-0 no Bangu e o Paulo Souza falou depois da estreia dele no Maracanã, né? Batismo. O batismo de Paulo Souza no Maracanã. Vamos lá. Onde me sinto inteiramente batizado. Hoje sim, hoje sinto-me um verdadeiro... Nação, ficamos por aqui e esse foi o vídeo. Então, se você gostou, tá gostando do nosso conteúdo do nosso canal, peço a vocês que deixem aquele like, se inscreva no nosso canal e também ative o sino das notificações, que assim você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado do Brasil, o Flamengo.